Na verdade, a campanha que nos possibilitou fazer sucesso em 2003, ela começou em 2002. Por que em 2002? O presidente da ocasião era o Carlos Alberto Amado Costa, que tinha vindo do Conselho Deliberativo, assumindo pela renúncia do presidente, e ele me convidou para voltar a ser o vice-presidente de futebol. E eu disse a ele naquela ocasião: eu não tenho nenhuma ideia, mas já que você está insistindo e nós somos amigos, nós temos que buscar um treinador de confiança nossa, porque senão eu não assumo. E lembramos de convidar o Pepe. O Pepe naquela altura estava curtindo a família, e nós fomos uma noite à casa dele tentando fazer com que ele assumisse a Portuguesa. Depois de muito relutar, ele assumiu a Portuguesa. Começamos então em 2002, ficamos livres do descenso pelo esforço do Pepe. Montou-se um time em condições de enfrentar os grandes em 2003. Então, na verdade, começou em 2002 e terminou em 2003 com aquele sucesso que eu posso dizer com certeza que nos últimos 20 anos de Portuguesa foi a campanha mais vitoriosa que a Portuguesa teve. Realmente eu acompanhava, eu não perdia um jogo. E um pouco antes dessa campanha em 2003, eu não sei nem se vou ter condições de contar para vocês, mas ficou muito gravado nessa campanha. Foi uma situação em que nós enfrentamos, que nós tínhamos um jogo em Franca, contra o Francana, antes da verdade dessa campanha de 2003, e se nós não tivéssemos sucesso naquele jogo, não tinha campanha de 2003, porque nós seríamos rebaixados. E eu lembro perfeitamente bem que num sábado, às vésperas da delegação sair, meu pai teve um acidente, ele foi atropelado, e eu chefiava a delegação. E no mesmo dia, antes da delegação sair, com atraso, o Pepe me procurou e disse que ele estava vindo do hospital Ana Costa, que ele tinha ido ver o irmão pela última vez. E fomos embora para Franca. No domingo de manhã, o Pepe recebe a notícia do falecimento do irmão. De manhã, no domingo, às vésperas do jogo contra o Francana. E nós tínhamos que ganhar aquele jogo. Eu ofereci ao Pepe dele voltar para cá, de nós alugarmos um avião em Ribeirão Preto para ele vir para o velório do irmão, e ele não quis vir. Ele fez questão de ficar lá, enfrentando toda aquela situação, e nós precisamos ganhar o jogo. E fomos para o jogo, primeiro tempo. O Pepe talvez nem sabe disso até hoje. Ele não queria que falasse para o plantel. Primeiro tempo nós estávamos perdendo o jogo 2-0, seria o fim. Não teria campanha de 2003. Quando eu achei que devia conversar com o Silas, para dar uma força, porque nós não podíamos perder esse jogo. Ele conversou com todo o plantel sentiu aquilo, e pelo Pepe, nós fomos para o segundo tempo e empatamos 2-2. No final do jogo, o Pepe ficou sabendo que todos os jogadores já sabiam daquela situação. Foi ali que iniciou a campanha de 2003, que nós ficamos livres do descenso e continuamos a montar um time para 2003. E com a batuta do Pepe, em que eu agradeço, não tenho como agradecer, a Portuguesa fez a melhor campanha dos últimos 20 anos no futebol. A campanha de 2003 foi memorável, foi inesquecível. Ganhamos do Santos no Eurico Mursa 2-0, ganhamos da Portuguesa Esportes, ganhamos e fomos para a semifinal com o São Paulo. Um jogo que logo estava marcado para após o Carnaval de 2000, já era 2004, me parece, o campeonato, uma coisa assim. E o São Paulo queria levar o jogo para o Morumbi, fazendo os 2 jogos no Morumbi. E nós fomos contra. Conversei com o Pepe na ocasião,
E eu assumi o compromisso de não ir jogar no Morumbi. Aí a federação, manobrando, fez com que o jogo fosse na Vila Belmiro, o primeiro jogo, num domingo às 11 horas da manhã. Perdemos o jogo de 1-0, gol de pênalti do Luiz Fabiano. O juiz expulsou o goleiro Maurício, que era sensacional, e o Luiz Fabiano bateu o pênalti 3 vezes para poder fazer 1-0. Em função disso, fomos para o segundo jogo, perdemos e fomos o terceiro classificado de 2003, conseguindo o título de campeão do interior. Foi a melhor campanha, voltando a falar, que a Portuguesa fez nos últimos 20 anos no futebol. Fechou o grupo e deu condições de se montar para o campeonato de 2003, um grupo coeso, em que falava uma linguagem só e que obedecia o comandante, que era o Pepe. Vinham alguns de 2002. Fomos buscar alguns outros, sempre referendado pelo Pepe, porque eu acho que é o treinador que tem que referendar, não é a diretoria, não é ninguém, nem o presidente. Com a liberdade que nós, na ocasião, demos, todo aquele plantel foi montado com o Pepe. Eu lembro perfeitamente bem que nós tínhamos um acordo com o empresário da altura, que era o Luiz Taveira, e mandava um número enorme de atletas, e o Pepe dizia: esse não quero, esse não serve, esse serve, fica. Então todo o mérito daquele plantel, graças ao treinador. O Silas começou no grupo de 2002, quando iniciou e fez o papel dele, que eu acho que foi importante, muito importante, senão não teria a campanha de 2003, e depois ele se desligou, seguiu a vida dele, né? Como teve outros que vieram também na formação desse plantel, como o Dinei, que também o Dinei veio pelo Pepe, porque o Pepe tinha ajudado o Dinei naquela fase em que todos sabem, que acompanham o futebol, que ele foi considerado dependente de droga, aquela coisa toda. Então, em consideração ao que o Pepe fez por ele, ele foi para a Portuguesa e só ajudou. Mas era realmente um grupo coeso. De destaque, foram os 3 elementos que saíram da Portuguesa e foram, 2 voltaram para São Paulo e um foi, que é Adriano, Souza e Rico. O Souza joga até hoje na Portuguesa Esportes. Então foram os 3 elementos que se destacaram, embora outros também tenham se destacado e seguido também sua vida. O destaque maior também foi do goleiro, o Maurício, né, que tinha vindo Novo Horizontino, se não me engano, tinha tido uma passagem pelo Corinthians. Mas esses foram os destaques que houve nessa campanha. É um processo que eu não tenho como reclamar. O início desse processo, que foi nesse ano que está terminando. No meu entendimento, a Portuguesa teve uma participação, pelo menos na formação, boa. Não conseguiu a classificação para a Série A3, mas eu considero uma participação boa. Foi quando plantou para poder colher no futuro. Eu acredito que realmente nos próximos anos tenha-se condições de colocar a Portuguesa na série em que ela nunca deveria ter saído. A questão de 2017, quando se completa o centenário, trabalha-se para isso, mas ainda tem uma distância muito grande. A diretoria atual tem algumas ideias, alguns planos devem ser executados, mas eu acho ainda muito precoce de se falar alguma coisa nesse sentido. Mas os associados da Portuguesa, os simpatizantes, podem ter certeza que tanto no futebol quanto na área patrimonial, essa diretoria vai fazer todo o possível para colocar a Portuguesa, como eu falei, de onde nunca devia ter saído, da série principal do futebol paulista. Então veja só, vou dar como exemplo o último jogo desse campeonato que terminou. Colocou-se em Eurico Mursa para o último jogo 3.000 torcedores. Então você encontrava torcedor com camisa do Santos, camisa do Palmeiras, camisa do Corinthians, camisa do São Paulo, todos simpatizantes da Portuguesa. Agora, associado já é um pouco mais difícil. Em Santos é uma cidade em que as agremiações penam com os associados. É característica da própria cidade. É difícil você angariar sócios. Simpatizantes é uma coisa, sócio é outra. Então eu acredito sim em aumentar
um número considerável de simpatizantes, desde que a Portuguesa passe a fazer uma campanha razoável. A estrutura praticamente nós estamos mantendo. A diretoria praticamente é a mesma. Houve uma renovação talvez de 10%. A cabeça, aquilo que se pensa é o mesmo pensamento desse último ano, voltado mais ao futebol, não desmerecendo a parte social. E eu tenho, não posso garantir, mas eu tenho um pensamento de que esse plano que nós desenhamos, começando esse ano, e se nós conseguirmos manter por mais algum tempo, vai dar sucesso para a Portuguesa.